reforma vai acontecer ou é mais uma daquelas leis que não vão pegar no Brasil? Vai acontecer, tá? Porque o que acontece? Nós tínhamos e nós temos a Constituição Federal de 88. Ela é de 1988. Para que haja qualquer tipo de mudança de lá para cá, precisa emendar a Constituição, que são as emendas constitucionais. Nós tivemos a PEC, que tramitou aí durante muitos anos. Começou-se a discutir sobre reforma tributária há 10 anos. Então, não é uma coisa que é de hoje, que veio de ontem. Tem 10 anos essa discussão. E só agora, em 2023, que tivemos a Emenda Constitucional 132 de 2023. Ela emendou a Constituição Federal e trouxe ali novos artigos. Então, é uma emenda. Para que você emende uma Constituição Federal, você precisa de uma série de requisitos, né? Votos de maioria nas câmaras, nas casas, nos congressos, né? Você precisa passar pelo STF. Tem uma série de questões para que você emende uma Constituição Federal, que é a nossa Carta Suprema. Ela está acima de toda a legislação. Uma vez que ela foi emendada, para desemendar, não existe esse termo, mas para desemendar uma emenda, você precisa invalidá-la completamente, precisa da nulidade absoluta dessa emenda. O que teria que fazer? Passar por esses 10 anos de novo, né? Passar por todos esses votos de maioria, invalidar todas as decisões do Supremo. Como é que invalida todas as decisões do Supremo? Não é rápido, né? Não é rápido e nem viável. E aí, um dos motivos, como é que você muda a opinião de todos os ministros do Supremo e de todos os legisladores? Você não muda assim. Mas tem uma questão primordial, além disso. A matéria tributária, a matéria de ordem tributária, ela não é passível de nulidade completa. Então, mesmo que vamos cancelar a emenda constitucional, vamos invalidar ela completamente. Não pode, porque é uma matéria tributária. Se fosse qualquer outro tipo de matéria, poderia, mas tributária não. Então, não tem como. Não vai acontecer. Não tem volta. O que pode acontecer é adiar alguns pontos. Essa que eu ia perguntar. Adiar alguns pontos. Por quê? A Lei Complementar 214, ela já regulamentou o que é CBS, o que é IBS, quando vai começar a cobrar, o cronograma da sua aplicabilidade, quando vai começar a entrar os tributos, split payment, né, imposto seletivo, ela traz quem vai pagar, quem é contribuinte, quem tem regime específico, quais os regimes especiais vão continuar, quais não, ela traz quase tudo. O que falta? O manual de instruções, né, da legislação que a gente fala, suas regulamentações, né, onde fala de que forma você vai recolher o tributo, de quais são os passos, né? Através de qual guia, como é que vai chamar o portal nacional, né? Que você vai administrar ali suas obrigações acessórias, por que caminho você vai fazer. Então, a lei complementar, ela traz o que vai ser feito. Agora falta o manual de instruções para dizer como é que vai ser feito. Isso não saiu ainda. Então, a gente precisa dessas regulamentações para seguir muitos passos. Mas o que a lei complementar já trouxe, já dá para movimentar. Então, por exemplo, para o ano que vem, teremos uma alíquota teste. É o que o empresário sabe. Ano que vem vai ter uma alíquota teste, nem é obrigatório. Reforma mesmo só começa lá para 2027. Se tiver ainda, né? Porque ainda com a troca de governo pode ser que caia. Não cai. Mito, né? Por que isso é um mito? Qual que é o governante que vai entrar e que vai falar, não preciso de caixa? Porque a reforma tributária vai trazer muito caixa. Vai majorar os tributos, né? Vai chegar a 27,5%, 28%. Qual que é o governante que vai falar, não quero, não preciso, né? Eles vão querer que sejam majorados os tributos, qualquer um, né? O que pode acontecer? Adiar alguns pontos, né? O split payment, que a gente vai falar mais adiante, né? Adiar um imposto seletivo, porque ainda não está definido, né? Diminuir um pouquinho uma alíquota, porque as alíquotas também não estão definidas, mas de restante já está andando. Aproveitando o que você comentou, na sua opinião, o que você acha que motivou essa reforma tributária? É para trazer dinheiro o caixa? É só por dinheiro? Não? O que motivou essa mudança? O legislador e os governantes, né, trouxeram as questões da simplificação, uniformidade e equidade.
né? Esses são os pontos primordiais e principais da reforma tributária. Simplificação para diminuir o número de legislações e unificar, sem aquele emaranhado de legislações municipais, orgânicas, né? As estaduais, as portarias, os convênios, e aí chega nas leis ordinárias, complementares, até chegar aqui na Constituição. A gente enxuga um pouco, né? Teremos menos legislações. Então, isso vai simplificar mesmo, realmente. A questão da uniformização. Hoje nós temos muitos regimes especiais. Então, por exemplo, o regime especial que as empresas conseguem por conta ali do ICMS. Então, vou abrir a minha empresa, uma sede lá no interior de uma cidadezinha, lá do estado tal. O prefeito, ele vai te oferecer uma contrapartida se você abrir a sua empresa lá. Porque você vai fomentar emprego, né? Vai fomentar ali a parte... de toda a parte do consumo na cidade, né? Vai aumentar o consumo, né? Quanto mais emprego você gera, mais aumenta o consumo, fomenta o comércio. Então, você trazer ali para uma cidade que subdesenvolvida grandes empresas, você vai desenvolver aquela cidade, né? Quanto mais consome-se, mais recolhe-se tributos, né? Então, pensando nisso, os municípios hoje, os estados, eles têm a contrapartida de oferecer uma redução ou até uma isenção de ICMS e de ISS, né? ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e o ISS, Imposto sobre Serviços. Então, ele tem essa contrapartida. Abre sua empresa aqui e eu vou isentar seu imposto por 10 anos. Hoje existe isso. E aí, o que acontece? A empresa vai lá, abre o polo dela lá, ICMS 18%, ela fica 10 anos sem pagar um imposto de 18%. O concorrente dela paga. Então, olha como que ela vai sair na frente da concorrência. Tudo bem que ela vai ficar mais afastada, ela vai gastar com logística, os custos dela vão aumentar, mas na ponta do lápis vale muito a pena. E isso traz um grande problema da desigualdade. Por que meu concorrente não paga ICMS e eu pago? O meu custo tributário é 18% maior que o dele. Então, é desleal. E aí, pensando nisso, o legislador desenhou a legislação para quê? Trazer essa igualdade, essa equidade tributária. Então, esses tipos de regimes especiais não existirão mais. Eles serão todos extintos. À medida que o ICMS for sendo extinto, os seus regimes especiais que o acompanham serão extintos na mesma medida, paulatinamente, né? Conforme a gente vai tendo o cronograma, ele vai indo embora junto. A maioria dos regimes especiais, alguns convênios, né, COTEP, alguns convênios oriundos de alguns tributos, eles também serão extintos. Poucos regimes especiais, mais alguns aduaneiros, né, questão de infraestrutura, né, ou alguns ligados aos entes federativos e governamentais, esses existirão, mas serão muito poucos. Mais ligados à importação e exportação. Entendi. Pouquíssimos. Dando um resumo para quem ainda tá por fora do que está acontecendo. Dá um resumo. Ó, galera, ano que vem vai acontecer isso. Ó. Você para de pagar esse, paga aquele. Dá um resumão. Tá. Então, assim, nós teremos a implementação do IVA dual, né? IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, Índice sobre o Valor Agregado, né? O IVA, ele se origina do IVA que é aplicado em outros países, né? Principalmente na Europa. Lá temos o IVA, é um único imposto. Ele centraliza toda a tributação num único imposto. Então, fica mais claro, fica mais evidente, né? Nós teremos isso, mas teremos o IVA dual, né? Por que dual? Porque teremos 2 tributos. CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem para substituir o PIS e a COFINS. É de competência da União, né? E teremos o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Será de competência dos estados e municípios e ele vem para substituir o ICMS em todas as suas categorias. ICMS próprio, ICMS-ST, importação, exportação, tá? E também substituirá o ISS, né? Então, teremos ali 2 tributos, somente, substituindo todos esses outros. O IPI, ele fica num limbo. Ele vai existir, mas não vai existir, né? Ele vai existir, mas somente 10% dos contribuintes vão tributar. A maioria, os 90%, não tributarão mais. Ele será meio substituído pelo imposto seletivo,
né? Vai funcionar mais ou menos isso. Ainda está muito obscuro, mas ele vai existir, mas por uma pequena parte. Por que ele vai existir, o IPI? Porque temos a Zona Franca de Manaus e ela vai perdurar até 2073, né? Quando iniciou-se a Zona Franca de Manaus, é assim como aqueles regimes especiais, ofereceram que as empresas fossem para lá para fomentar a Zona Franca de Manaus e aí deram em contrapartida até 2073 isenção total de tributo. IPI não paga, né? Então você imagina 10% de IPI, chega a 10% de IPI dependendo do produto, não vai tributar. E aí o que acontece? As empresas foram para lá, mas vejam quanto elas gastam de logística para trazer os produtos para cá. Você não pode chegar agora e falar, então, agora a gente teve uma reforma tributária e aquele seu benefício que ia durar até 2073 acabou, tá? Seu custo logístico continua, mas você vai ter que recolher o tributo agora. Você não pode chegar e fazer isso. Então, por esse motivo, manteve-se o IPI para quê? As empresas que produzem produtos similares aos produzidos na Zona Franca de Manaus vão pagar IPI. Né? Elas pagarão IPI até um percentual de 6,5%, aí vai ser zerado, acima de 6,5%, aí vai ser tributado. Tem uma série de questões, mas vai tributar. Ele continua dessa forma. O imposto seletivo ele só vem lá para 2027. Então, numa cronologia, o que teremos? Para o ano que vem, qual a novidade? Para o ano que vem, a alíquota teste. Não é obrigatório o recolhimento, tá? Será 0,9% para a CBS e 0,1% para a IBS. O recolhimento não é obrigatório, mas você precisa fazer o cumprimento das suas obrigações acessórias para que o cumprimento não seja obrigatório, seja facultativo, para que você se livre do pagamento. A princípio, o que são os cumprimentos das obrigações acessórias? Entrega da nota fiscal, documento fiscal eletrônico constando CBS e IBS nele. Então, os documentos fiscais eletrônicos emitidos a partir do ano que vem precisarão constar no seu corpo ali CBS e IBS. Ele já consta PIS e COFINS, ele consta o ICMS, ele consta o IPI, ou se for de serviços ali o ISS, ele vai precisar constar CBS e IBS. Se não constar, a partir do dia 5 de janeiro de 2026, as notas serão rejeitadas. E isso é um regramento que já está na Lei Complementar 2014, já está estabelecido em lei. Se você não emitir a sua nota fiscal a partir do dia 5 de janeiro, vai ser rejeitada. O que significa isso? Tenho uma operação, tenho uma indústria, produzi todo o meu produto, vou entregar para o meu fornecedor que está esperando o meu produto para ele produzir o que ele produz. Né? A operação dele está toda esperando os insumos que são meus produtos. Na hora que eu for emitir minha nota fiscal a partir do dia 5 de janeiro, voltei de férias, vou emitir minha nota fiscal, ela não vai sair, ela vai ser rejeitada por estar incompleta, por falta de complementação. E aí o que acontece? A minha operação ela para, porque eu não posso circular uma mercadoria sem a emissão de uma nota fiscal. Deixa eu até criar um senso de urgência aqui para todo empresário que está assistindo. Meu amigo, se você tem uma indústria, se você tem emite uma nota de produto, né, de serviço ainda não, né? Você tem um tempinho. Sim, isso. Mas se você tem um comércio também, você para de vender. 5 de janeiro agora, tá? Não é 2032. 2026, daqui um mês. Sabe aquele episódio aqui? Não, o ano começa depois do carnaval? Até o carnaval, sua empresa já quebrou, meu amigo. Corre atrás, hein?